E aí, pessoal, vamos atualizar o Grêmio, muitas informações por aqui, vamos falar de Rafael Carioca, vamos falar de Amodeu na Europa, o que aconteceu por lá, vamos falar de Rodrigues e também da volta de Douglas Costa, muitas informações por aqui, César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas fique atento a esse recado antes de qualquer coisa. Que tal trabalhar no exterior, ganhando em dólar e sem precisar viajar? Tem muita gente trabalhando neste mercado que é quase desconhecido. Clique no link da descrição para ter acesso ao método simples e ter ganhos em dólar no conforto de sua casa. Dê uma olhada nos depoimentos de pessoas que mudaram de vida e faça como eles. Clique no link da descrição e seja mais um caso de sucesso. Gente, muitas informações por aqui, anotei tudo, tá? Tá tudo bem anotadinho aqui para não esquecer. Vou falar inicialmente de Rafael Carioca. Depois tem Amodeu na Europa, tem Rodrigues e Douglas Costa também. Mas primeiro vou falar de Rafael Carioca. Porque a imprensa de alguma forma especulou o nome de Rafael Carioca e seu retorno ao Grêmio, que curiosamente toda janela isso retoma, né? O que a gente pode falar neste momento e também com a visão do Grêmio e com a visão do staff do jogador? Não houve contato por parte do Grêmio neste momento. Segundo o clube e também o staff do jogador, estão limitados a especulações de imprensa. Essa é basicamente a leitura deles. Mesmo assim, e isso já diante do staff dele, não se pode descartar a vinda para o Brasil. Acho que o jogador sempre está com a sua discussão aberta, com possibilidade aberta de voltar ao futebol brasileiro. Mas salienta que neste momento, nada por parte do Grêmio chegou lá de maneira oficial. Rafael Carioca tem uma rescisão na casa de 5 milhões de dólares. É muito querido no clube mexicano, muito querido, está muito bem lá. Então, em princípio, acho que não passa de mais uma especulação envolvendo isso. Lembrando que ele tem, sim, vontade de voltar ao Brasil e que esteve muito próximo de acertar com o Grêmio, que ali acabou não confirmando pela dificuldade que se viu na rescisão de contrato. O valor pedido, 5 milhões de dólares, foi um valor alto e esse valor segue idêntico. Portanto, não acho que nada vai caminhar em relação a isso. Essa é a questão e essa é a verdade. Vamos a Carlos Amodeu. O CEO do Grêmio foi à Europa, surpreendeu a todos, vocês vão lembrar, na última terça-feira o presidente Romildo confirmou isso. E ele foi para a Europa sim para contratar. É verdade que ele vai também aproveitar a viagem para negociar a venda do Matheus Henrique, depois vira a venda do Juan também, mas a origem era contratar o Hernani, aquele volante que joga no futebol italiano, que acabou acertando com outro clube italiano, pelo visto no caminho da ida de Amodeu para lá. Depois da ida à Itália, Amodeu aproveitou para tentar um jogador que queria muito e foi a Portugal para ver a situação do Carlos Vinícius e também fracassou. Também não conseguiu avançar, por isso o Grêmio acabou optando pelo Borja, esse que deve chegar e deve ser anunciado, se espera para amanhã o anúncio do Borja como novo reforço do Grêmio. Portanto, a ideia de ida de Amodeu para lá, ela era vinculada à questão esse momento de se tentar contratar, porque a gente inicialmente surgiu a questão do Matheus Henrique, se imaginou que ele pudesse ter ido lá para acertar as vendas, mas não. Ele vai para contratar e não consegue, por N motivos, a gente sabe, normalmente é preço, né? E acaba não conseguindo fazer isso, mas aproveita e vende o negócio do Matheus Henrique praticamente sacramentado e também o negócio envolvendo o zagueiro Juan. Essa é a situação. A gente tem, por fim, no campo dos negócios, a venda ou a liberação do zagueiro Rodrigues, o Tonhão, tá? O jogador deve ir atuar no futebol dinamarquês, uma proposta de empréstimo com opção de compra.
O empréstimo gira na casa de 200 mil euros. O staff do jogador acredita que seja uma grande oportunidade para o Tonhão, vai receber um valor maior do que recebe aqui, vai receber na casa de 4 vezes o valor que recebe por aqui, e aí ele iria atuar por lá. O Grêmio que tentou também, através disso, renovar o contrato do Tonhão e também não conseguiu, né? O Grêmio começou em janeiro a negociação para tentar renovar, nunca conseguiu. O Diego Serri, que chegou há pouco tempo, também voltou a conversar, ofertou um contrato até o final de 23, mas eles esperavam uma valorização salarial muito maior e não andou a renovação. Assim como o Juan não andou, Rodrigues não andou. O que a gente pode dizer sobre isso? O Grêmio também está liberando com o risco de perder. O Grêmio deve definir no máximo até quarta-feira o futuro do Rodrigues e, sinceramente, pelo que eu ouvi, o futuro do Rodrigues está longe do Grêmio. Está longe do Grêmio. Pode ser que o Grêmio renove o contrato para liberar o atleta, já que ele vai para um empréstimo de 1 ano e depois com opção de compra ou com aquelas cláusulas de compra definitiva. Essa é a expectativa. Futebol dinamarquês, ele que já havia recebido proposta do futebol português, a coisa não caminhou para o futebol português e agora surge esse negócio via Dinamarca, o que, convenhamos, um negócio aí, vai para um mercado um pouco secundário, mas vai para ganhar 4 vezes o que ganha aqui, vai para tentar também a sua vida fora de Porto Alegre, ele que nunca conseguiu se firmar como zagueiro titular, a gente sabe por quê, também pela força dos zagueiros titulares do Grêmio, mas obrigatoriamente também pela sua condição. Talvez não seja um jogador de ponta, um jogador que o Grêmio imaginou que pudesse ser por aqui. E por fim, vamos falar de Douglas Costa. O que vai se falar do Douglas? A gente está escutando aí muitas críticas ao Douglas Costa, tá? O Douglas sempre nas redes sociais, o pessoal está criticando muito, mas eu vou lembrar, Douglas é a nossa saída. Tenham calma com relação a Douglas Costa, porque o Douglas Costa é a saída do Grêmio da 2ª divisão. A ideia de trazer o Douglas nunca vai deixar de ser muito boa, o Grêmio precisava ir atrás, o Grêmio precisava buscar, o Grêmio buscou. E o Douglas Costa, pelo que eu ouvi hoje, está sim sendo preparado para jogar na segunda-feira que vem, dia 9 de agosto, contra a Chapecoense, em uma decisão, curiosa decisão, o último contra o penúltimo, dentro da arena, que o Grêmio tem que ganhar para começar a se aproximar da saída do Z4. Essa é a realidade. E isso passa por Douglas Costa. Então a informação é essa. O Douglas está treinando bem, não tem nenhuma lesão e vai ser preparado para o enfrentamento contra a Chapecoense, para que ele volte e a partir daí o Grêmio consiga, com a figura do Douglas Costa, sair desse buraco, desse tamanho, desse problema que o Grêmio se meteu. Então, Douglas Costa, fase final, vai voltar a jogar. E depois a gente vê. Eu acho que a hora é de agregar as peças para a gente sair dessa situação. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.